Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 30 de dezembro de 2023. Einstein e a espiritualidade no universo, parte 1. Em um jantar beneficente em Nova York, Albert Einstein surpreendeu muitos ao dissociar-se explicitamente do ateísmo. Ele afirmou: com minha mente humana limitada, sou capaz de reconhecer a harmonia do cosmo. Ainda há pessoas que dizem que Deus não existe. Einstein acreditava que Deus se manifestava nas leis do universo como um espírito vastamente superior ao dos homens, um espírito diante do qual, com nossos modestos poderes, devemos nos sentir humildes. Einstein concordava com a ideia de Spinoza de que quem conhece a natureza conhece Deus, mas não porque a natureza seja Deus, e sim porque a busca da ciência, no estudo da natureza, leva à religião. Essa perspectiva pode ser chamada de teologia naturalista, na qual se pode chegar ao conhecimento de Deus pela observação dos processos visíveis da natureza, embora a manifestação do divino no universo seja apenas parcialmente compreensível para o intelecto humano. A necessidade de inserção na formação universitária. No Brasil, a espiritualidade e religiosidade têm papel significativo na vida cotidiana, mas sua inserção na formação universitária ainda é limitada. Muitas vezes, a diferença entre religiosidade e espiritualidade não é adequadamente discutida e esclarecida no ambiente acadêmico. Isso é particularmente importante quando se considera a relevância da espiritualidade no local de trabalho. A falta de compreensão sobre a espiritualidade e religiosidade no contexto universitário pode resultar em lacunas na preparação dos futuros profissionais. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta sobre a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, vencido foi o materialismo. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos.
Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Façam de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de dezembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.